Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Maria Silvia Bassanese. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A professora Bassanese, ela tem uma formação muito particular. Ela atualmente é estudiosa aqui do nosso NEPO, que é o Núcleo de Estudos Populacionais da Unicamp, mas ela tem a formação na área de Ciências Sociais e de História pela Unesp de Rio Claro, e ela é uma grande especialista no tema da nossa conversa de hoje, que é o tema justamente da imigração em geral, e em particular aqui no estado de São Paulo. Então, eu gostaria de começar, professora, com a questão para o nosso público, o que é a imigração e como ela se diferencia de outros tipos de deslocamento humano, para que nós possamos ter claro do que estamos falando. Bom, a imigração é um movimento de população que traz as pessoas de outros lugares para viver e habitar em um outro lugar que não é o seu de origem, onde a pessoa nasceu. Só que você tem hoje uma série de definições sobre mobilidade espacial. Então, a imigração é uma mobilidade espacial da população, mas você tem diversos outros tipos de mobilidade espacial. E essa que nós vamos falar hoje é sobre os europeus, principalmente, que vieram para o Brasil, depois os asiáticos, também japoneses, sírios, libaneses, europeus do leste, etc., que vieram para o Brasil no período que nós chamamos de imigração de massa, que é o final do século XIX até mais ou menos 1930, é o período que antecede a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, houve uma concentração histórica de imigração, no caso aqui no Brasil, nesse período então que vai do final do século XIX até as primeiras décadas do século XX, de pessoas oriundas principalmente então da Europa, Oriente Médio, Europa e um pouquinho da Ásia também, no caso do japonês. Essa vinda dessa população foi motivada por que fatores? Olha, a gente acho que podia começar dizendo que a história de São Paulo, a história do Brasil de modo geral, se confunde com a história da migração, né? Quer dizer, você tem desde o período da colonização, portugueses vindo para cá, num contexto de apropriar a terra economicamente e militarmente. E depois você tem também uma migração que começa já no século XIX, para não portugueses também, porque até esse momento eram mais os portugueses que vinham para cá, embora a gente saiba que tem as invasões todas que ocorreram no Brasil na colônia, mas é principalmente no começo do século XIX que começam a chegar os europeus no Brasil, e no momento de colonização para pequenas propriedades rurais, para habitar as áreas desocupadas ainda, e também para atender o mercado interno, etc. Depois, com o desenvolvimento da lavoura cafeira no estado de São Paulo, começa uma imigração bastante grande, que nós chamamos de imigração de massa, onde cerca de 5 milhões de imigrantes chegam ao Brasil entre 1870 e 1970, por aí. E nesse período onde a imigração é altíssima, você tem um contexto nos países de origem que propiciam a saída de pessoas. Quer dizer, a expansão do capitalismo, crescimento populacional, reformas políticas, como no caso da Itália e Alemanha, que é a época da unificação, no caso do Japão, da Revolução Meiji. Então, existe todo um contexto específico para a saída da população para os outros lugares do mundo. E no caso brasileiro, você tem uma expansão cafeeira, precisa de mão de obra para a lavoura cafeeira, a abolição da escravatura já está em processo, em 1888 ela acaba, e existe toda uma política migratória visando trazer esses imigrantes para trabalhar na lavoura do café, substituindo a mão de obra escrava. Quer dizer, há uma política oficial por parte do primeiro da monarquia e depois da república? Há uma política oficial nesse sentido, tanto que todo esse momento, a política migratória significa trabalhadores para o café. Então, principalmente, o que não significa que haja outros imigrantes vindo para outros estados do Brasil, do Sul principalmente, Espírito Santo também, que são imigrantes destinados a trabalhar no projetos de colonização e na pequena propriedade rural, policultora e assim por diante. Agora, ao lado
desta imigração direcionada por companhias, principalmente no caso das grandes plantações de café, que é uma coisa bem, como a professora disse, bem regulamentado, bem organizado. Nós tivemos também, no mesmo período, a vinda de, por exemplo, mascates, pessoas vindas, principalmente árabes, mas também judeus e outras pessoas que vieram aqui por uma situação um pouco menos oficial, né? Também se juntando nesse caldeirão. Você tem também a migração subsidiada, que é basicamente para o café, mas também outros povos vêm muitos, a imigração de judeus para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, etc. Os sírios libaneses vêm também, e mais para uma imigração que se caracteriza mais por ser urbana, para trabalhar no comércio, no caso dos sírios libaneses como mascates, e no caso dos sírios libaneses existe todo um projeto familiar das famílias enviarem os seus filhos para o Brasil, para se enriquecerem e ajudar a família onde estava, ou depois retornar rico e assim por diante. Então, a imigração nesse período também, ela faz parte de estratégias familiares dos países de origem, principalmente das famílias, obviamente, né, para trazer esses imigrantes para o Brasil. E qual o impacto, então, agora falando mais no nosso caso aqui do Brasil e de São Paulo em particular, qual o impacto que essa imigração teve, principalmente nesse momento de auge de entrada de estrangeiros por aqui? Olha, eu acho que falar da minha área, né, no impacto demográfico da população, quer dizer, essa população que veio para cá em termos de volume, características, porque você tem, no caso de São Paulo, uma imigração também familiar, a política migratória incentiva a imigração familiar. Então, essas características, principalmente homens também vêm, então vem muito mais homens que mulheres, não, imigração familiar, mais homens que mulheres, pessoas em idades produtivas e reprodutivas. Então, o impacto e o próprio volume, que é enorme, o próprio impacto na população paulista é muito grande. Então, mudam as taxas de nupcialidade, natalidade, mortalidade, e esses imigrantes ajudam também a incentivar mais a mobilidade que já havia no estado de São Paulo. Quer dizer, nesse período é um período de grande mobilidade populacional no território paulista. Então, esse impacto foi muito grande. E também o impacto econômico e cultural dessa imigração foi bastante grande. E estas características, assim, esse aspecto demográfico, ele se consubstancia também em uma questão que chama muita atenção, a questão dos casamentos endogâmicos, ou seja, dentro do mesmo grupo, ou exogâmicos, fora do grupo, porque algumas comunidades, com certeza, mais fechadas do que outras, mas, de qualquer maneira, como nos seus estudos de demografia, isso transparece? Olha, o que você tem em termos de nupcialidade, de casamentos endogâmicos, ele é bastante forte num primeiro momento, né? E depois, à medida que o tempo passa, a taxa de endogamia ela vai diminuindo. Porque depois você tem, no período... Primeiro que os italianos começam já em 1902 a restringir a imigração subsidiada para o Brasil. Então, os italianos continuam vindo bastante, mas aí com imigração espontânea. Então, depois, à medida que no final do século, das décadas de 20, já diminui bastante essa imigração, e depois, no Estado Novo, então, você tem imigração por cotas, e aí diminui bastante. Então, à medida que o tempo passa, a endogamia vai desaparecendo. Mas os estudos têm mostrado também aquilo que alguns autores chamam, no meu caso, chamam de endogamia de origem, e outros chamam de endogamia oculta, que é o italiano casando com a filha brasileira do imigrante italiano, porque por causa do jus solis no Brasil, quem nasce no Brasil é brasileiro, né? Então, o que acontece? Os italianos continuam também casando entre si, mas seria a segunda geração casando com a primeira, ou vice-versa, com os seus descendentes. E isso acontece em vários momentos. Nos estudos que nós fizemos, os portugueses são endogâmicos, mas menos endogâmicos que os italianos e os espanhóis, principalmente porque a imigração portuguesa para o Brasil ela é menos subsidiada, vem poucos com subsídio, isso é uma migração mais espontânea, e também os imigrantes, a maioria dos que migram para cá são homens.
né? As mulheres em Portugal geralmente ficam e quem migra para cá são os homens. Então, entre os portugueses existe a endogamia, mas ela não é tão forte como nos outros locais. E naqueles outros grupos que, justamente, até pela diferença de língua e por características religiosas e outras, são normalmente associados à endogamia, como é o caso dos japoneses, justamente dos sírio-libaneses e dos judeus. Como isso nas suas pesquisas tem transparecido? Olha, o que tem aparecido, quer dizer, o casamento endogâmico é bastante forte, né, nesses grupos também. E você tem estratégias da família também para fazer com que as pessoas casem no seu próprio grupo, né? Então, levar, por exemplo, italianos, principalmente os de classe, camadas mais superiores, a filha frequentar o clube onde tem a pessoa italiana que quer casar, que está no mercado de casamento, né, para essas pessoas casarem. Hoje, por exemplo, a gente vê nos coreanos a frequência da igreja é muito importante para eles, porque é lá que eles vão encontrar o parceiro, segundo a família e a cultura coreana ideal para os seus parceiros. No caso judeu também tem aquela pessoa especializada em arranjar casamentos, eu não me lembro o nome agora, mas faz parte da cultura, uma pessoa frequentar as casas das famílias e ver quem é o parceiro adequado para cada pessoa da sua origem nesse momento. Agora, justamente, isso muda no tempo, então, ou seja, conforme vão se passando as décadas e a migração vai ficando mais, são os descendentes, eu imagino que a miscigenação seja maior e o contato. Isso está bem configurado nas suas pesquisas, no sentido assim, daquele auge do início do século XX para o início do século XXI, isso mudou de maneira significativa? Mudou, inclusive, porque a partir dos anos 60, quando há grandes mudanças na vida da mulher no Brasil, de modo especial, a mulher separa a reprodução da sexualidade, a família não tem mais a importância grande que tinha antes nas escolhas matrimoniais, então os casamentos mistos, a tendência é aumentar. E isso que tem sido constatado. Agora, aí uma outra questão que também me parece muito interessante é como essas pesquisas demográficas, elas são importantes para que nós pensemos não só o passado, digamos assim, nessa análise do que ocorreu nas décadas do século XX, mas para o início, para o momento atual, para o futuro. O que a professora poderia dizer que esses estudos demográficos permitem se propor ou se permite se refletir sobre a situação atual e até mesmo futura no nosso Estado? Eu acho que as pesquisas têm mostrado continuidades, permanências e diferenças, né? Nessa pesquisa que eu fiz sobre a mulher imigrante, algumas coisas continuam. Por exemplo, se você pegar as camadas mais baixas em relação ao trabalho na indústria em São Paulo, no campo, e as bolivianas hoje, a situação é muito semelhante. A situação de más condições de trabalho, locais mal ventilados e assim por diante. Em compensação, com relação a vida familiar mudou muito. Quer dizer, a mulher migrante sempre esteve no mercado de trabalho, mas as classes médias começam a entrar no mercado de trabalho também. Então, muda bastante essa situação. Uma coisa que tem aparecido muito importante hoje, mas que eu acho que já tinha no passado, é a mulher, principalmente as imigrantes brasileiras, ou mesmo aqui no Brasil, as imigrantes bolivianas, a família, é importante a presença de uma outra mulher na família, como a avó, a tia ou a filha mais velha, que é para tomar conta dos filhos, da casa, enquanto a mulher sai para trabalhar. Isso está acontecendo bastante, as pesquisas têm mostrado, em relação às brasileiras que estão, às imigrantes de ascendência japonesa que estão no Japão atualmente, né? Então, brasileiros de ascendência japonesa que estão no Japão. No Japão, sim. Uma outra coisa que a gente podia pensar, falar dessa parte, é que agora, antigamente, a mulher também trabalhava muito e quando o marido morria, ela se saía muito bem. Por exemplo, na pequena propriedade, no próprio colonato, na negociação com a fazenda, viúva, mas ela sempre aparecia como viúva fulano de tal.
Então, ao mesmo tempo que ela podia assumir os mesmos papéis do homem, tinha essa marca, né? Viúva fulano de tal. E hoje você vê muitas mulheres separadas, então as separações aumentaram, são mais públicas e a mulher não fica mais restrita só ao seu casamento. Quando ele não dá certo, ela acaba. Bom, isso muda significativamente a questão nupcial, quer dizer, porque antes era, como disse, era uma coisa definitiva, uma única vez, e você tem uma situação hoje em que estamos falando em casamento endogâmico e exogâmico, agora pode haver as duas coisas ao mesmo tempo não, mas consecutivamente, porque a pessoa passa por experiências, né? Uniões consensuais sempre existiram, né? Só que hoje elas são mais comuns, são mais aparentes e em maior volume. Exatamente. Né? Quer dizer, que você, à medida que a mulher se torna mais independente, ela vai também tomar novos rumos na sua vida, né? Agora, nessa pesquisa, há também uma questão relativa à população, não só local, como de migrantes, porque migrante é uma outra categoria, que são pessoas do próprio país que vão para uma outra região. No caso aqui do estado de São Paulo, que é um estado justamente com maior desenvolvimento industrial, seguramente atraiu também muitos migrantes. Há algum estudo sobre essa questão da relação dos imigrantes com migrantes? Olha, você tem uma primeira constatação é que muitas vezes, quando você parte para uma migração internacional, você já tem uma migração pregressa no seu país ou no seu local. No caso específico, por exemplo, dos cearenses, que eu conheço mais, no final do século XIX, começo do século XX, quando havia secas, eles saíam da sua região, iam para as regiões onde a seca não era tão acentuada, até chegar em Fortaleza, e daí eles imigravam para o norte ou para o sul do país, para São Paulo, para o Espírito Santo, ou para a região da borracha, que é na Amazônia. Quer dizer, havia já uma mobilidade e essa é uma aproximação. Agora, quanto aos casamentos endogâmicos, eu não fiz essa pesquisa porque eu me centro mais na migração internacional. E mesmo nesses imigrantes internacionais, eles talvez também, não sei se na sua pesquisa é possível determinar, se eles também sofreram algum tipo de migração anterior à vinda aqui ou saíam já direto da aldeia e vinham para cá? A maioria saiu direto da aldeia exatamente porque você tinha uma propaganda muito grande do governo brasileiro na Europa, os agentes chegavam nas vilas, arregimentavam esses trabalhadores, inclusive com promessas que não iam ser resolvidas, acontecidas aqui. Então, você tem muito depoimento de pessoa, eu ia para os Estados Unidos, acabei indo para o Brasil, ou estou arrependido de ter vindo, né? E, em compensação, você tem aqueles que falam, não, aqui pelo menos eu tinha o que comer. Então, que se adaptam, acabam se integrando à sociedade brasileira e muita gente retorna. Tanto que no começo do século XX, quando você tem a crise do café, o índice de retorno desses imigrantes é bastante grande. Né? E não só, principalmente para a Europa, mas também para a região sul do Brasil, para a Argentina também. Então, existe uma mobilidade grande entre Brasil e Argentina, porque a colheita aqui não coincidia com a colheita da Argentina, então nesse período tem. Mas o retorno é principalmente para o país de origem. Olha, professora Silvia, eu queria dizer que sua entrevista foi extremamente esclarecedora. Tenho certeza que o nosso público entendeu muito melhor agora, está entendendo muito melhor agora a imigração. Queria agradecer muito a sua disposição de estar no programa hoje conosco. Eu é que agradeço a oportunidade de falar de um tema que me é bastante caro. Afinal, eu sou oriúndito. Exatamente, de ascendência italiana, descendentes de imigrantes, como é o meu caso também. Então, mas eu queria agradecer mais uma vez e convidar a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.